a dedicar mais tempo à rede social. E pra mim, rede social era perda de tempo. Eu falava isso direto pra ela. Para de fazer Snapchat e vai escrever pro site. Só que ela começava a fazer Snapchat. E aí tava fazendo, e eu falando, para de fazer isso, não adianta nada, vai escrever pro site. Porque no site a gente ganhava dinheiro do Google com os anúncios, pra quem não entende, né? Naqueles espaços publicitários que você vê em sites, dá pra exibir anúncios. E aí quando a pessoa vê os anúncios ou clica no anúncio, o dono do site ganha alguma coisinha. E além disso, também dava pra colocar coisa pra vender no site. Então, a minha cabeça na época era, escreve pro site pra gente ganhar dinheiro com o site. Até o dia que a Malu me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. E 500 é um número baixo hoje em dia pra rede social, que você vê pessoas com milhões e milhões de seguidores. Só que na época que ela me mostrou isso, eu pensei no quartel que eu trabalhava, que tinha 120 pessoas, e eu imaginei 4 vezes o quartel, né? Um pouquinho mais do que isso, assistindo a Malu. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, nossa, 500 pessoas pagando R$2.000 dá 1 milhão. Né? E 500 pessoas podia crescer muito rápido para 1.000 pessoas. 1.000 pagando 1.000 dá 1 milhão. E a gente não tinha 1 milhão ainda. Aí nessa hora eu fui convertido, eu vi a luz. E aí eu falei, esquece o blog, isso é perda de tempo, foca no Snapchat, porque eu vi que aquilo seria uma vitrine muito grande. E aí, eu acho que o YouTube veio depois. Não veio. Eu pensei na outra vitrine. Não querendo me meter em brigas, mas na descrição do primeiro vídeo do YouTube tá lá, siga a gente nas redes sociais e tem o Snapchat lá. Bom de documentação. Olha aí, ó. Amor, pela primeira vez na vida, Eu cheguei a pensar que eu estava errado. Porque depois do Snapchat, a gente estava parado no trânsito no Rio de Janeiro e eu sugeri pra Malu ir pro YouTube. Mas por que eu sugeri isso? Porque tinha acontecido meses antes o seguinte. Dentro do meu site eu tinha 2 artigos que eram os principais em termos de busca. Eu tinha, sei lá, uns 100 artigos, esses 2 movimentavam 90% da audiência do site, que era um artigo sobre Bitcoin. Isso em 2015, né? Então, Bitcoin não valia nada naquela época. Ninguém nem sabia o que era Bitcoin. Não, era um negócio muito underground. Nem eu ainda. entendi ainda. Era muito assim. O pessoal, eu lembro que no congresso eles começaram a discutir Bitcoin um tempinho depois e estavam discutindo como se fosse tipo milha aérea. E conforme o Bitcoin foi crescendo de preço e de popularidade, esse artigo que eu escrevi de maneira despretensiosa, eu listava sites pra pessoa ganhar Bitcoin de graça na internet, ele começou a ser muito acessado. E ele começou a ser plagiado também. E geralmente aquilo não me incomodava. Até que um cara, eu tava no YouTube, e eu vi que um cara tinha feito um vídeo, o título inclusive era igual ao do meu artigo, e quando eu entrei ele tinha plagiado o artigo todo a ponto de nem mudar o meu nome, porque eu tenho o hábito de fazer perguntas pra mim mesmo, né? Mas Bruno, e ele botava lá, mais Bruno, e ele nem chamava Bruno. Porque ele mostrava na tela o artigo do Bruno. Ele mostrava o meu artigo no site dele e fez um vídeo sobre isso. E colocou os links pra que as pessoas, porque era como na época mineração, ganhava uma né? comissãozinha por levar o cara pro site, você ganhava isso. E essa pequena comissão, inclusive, juntando, né, ao longo dos anos aí, a gente acumulou 9 bitcoins assim. A gente foi vendendo ao longo do tempo, não guardamos até agora. A gente comprou mais depois também, né? Mas deu um dinheiro bem legal na época. Só que quando eu falei com o YouTube sobre isso, eles falaram, olha, o site realmente é um plágio, mas no YouTube não é. É uma nova obra, porque ele poderia ter filmado o seu site e seria um conteúdo novo. É a voz dele, é a maneira como ele explicou. E eu pensei, eles estão certos sobre isso. Realmente, aqui não é plágio, né? Ele só fez um conteúdo baseado no meu conteúdo. E o pior é que ele tinha muito mais acesso no vídeo do que eu tinha no artigo. E o canal dele nem era grande. É que naquela época o YouTube ainda era mato, né? Ninguém tava lá muito posicionado, as pessoas não faziam um conteúdo assim... Comparado a hoje, sim. Era mais... Cresceu muito. Era uma coisa diferente. É igual as redes sociais hoje são bem diferentes do que eram. Eu acho que ali não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Você vai lá e pesquisa, né? Não, alguns dos maiores canais que existem hoje nem existiam naquela época. Exatamente. Era mais... era mais entretenimento também e tal. Mas quando eu vi aquilo, eu pensei, bom, eu tô no quartel, né? Vou ficar colocando a cara em rede social, acho que não vai dar certo. Mas a gente tá parado no trânsito, eu sugeri pra Malu de fazer isso. Por que eu achava que não era o Snapchat não tinha vindo antes? Porque eu tinha 0 traquejo com a câmera, eu tinha um problema gigantesco em falar com a câmera no início, tanto que os meus primeiros vídeos são um desastre. Até hoje tá lá o primeiro vídeo. Eles existem, eles estão lá, né? Os conteúdos são bons, mas é assim, travando pra falar é horrível. E bem artificial, né? Bem artificial, então não tinha muito de mim lá dentro. Mas aí foi, né? Foi difícil, na verdade, eu primeiro dar o braço a torcer pra ir.
Porque o Bruno falou, você é bonita, você fala bem, você é carismática, vai, faz o conteúdo lá. Tem uma coisa que eu sabia que ia arrebentar em rede social de boludinha, que era o seguinte, eu já tava vendo no Snapchat as pessoas interagindo, comentando, rindo, chorando com ela, e a Malu tem um negócio que eu gosto muito, que ela tá falando, ela ri no meio da fala dela, sozinha, e volta a falar assim, eu fico olhando aquilo e falo, nossa, é muito espontâneo, né? Quando eu falei pra ela, vamos pro YouTube, igual todo mundo, ela teve objeções, ela falou, mas a gente não tem câmera, e a gente tinha, era a câmera do celular. Que era péssimo na época. A gente tinha um S5 no começo. A gente comprou o S6 logo depois, na primeira semana, caiu no chão e rachou a tela. Mas a gente continuou usando pra filmar. A gente continuou usando. Então a gente tinha a câmera, igual todo mundo tem. Aí a Malu falou, nós não temos luz. A gente entrou, tava parado no trânsito no Rio de Janeiro pra ir pra academia. A gente entrou no YouTube e viu que tinha vídeo ensinando a fazer luz caseira. Softbox, a gente fez, inclusive, uma das melhores luzes que a gente tem até hoje. A gente tem uma delas guardada. E essa luz viajou com a gente pelo Brasil, inclusive. Feito de papelão, papel alumínio, um pau de selfie enfiado. Num balde de whey. Não, esse era o tripé. Mas era um cano de PVC num balde de whey. Depois eu fiz, com a ajuda de engenheiros. Que ficou muito melhor. Que fiz uma armação com PVC pra dava ficar... Dava menos vergonha pra levar pros outros lugares. Eu lembro que a gente gravava com algumas pessoas. A gente foi gravar com a Nanda, por exemplo. A gente levou um monte de balde de whey com areia dentro. A Nanda tinha uns 40 mil seguidores na época, era nutricionista dos globais, e a gente chegando com um balde de whey cheio de areia pra gravar com ela. Sem vergonha nenhuma, né? Não. Tipo... E a gente também deu muita sorte nesse início, porque ninguém falava do que você falava no YouTube na época. O meu nicho era inexplorado no YouTube. Todo mundo tava no Instagram. Em outras redes sociais, as nutricionistas que falavam disso, e aí eu falei, vou falar de um jeito super fácil, né? Acessível, e mostrar pras pessoas por amor, literalmente. Mas o Bruno tava lá pensando nos cifrões já. Eu não, eu ainda tava... Por amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro. Mas por que eu faço questão de dizer isso, né? Porque quando eu falei no início que eu não tinha essa pretensão de ganhar dinheiro, né, com as redes sociais, não é que eu não queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro para me sustentar, queria ganhar dinheiro para, né, ter uma vida legal. Eu não tinha noção de que eu precisava ganhar dinheiro e que o dinheiro faria grande diferença na minha vida, na vida de outras pessoas e me ajudaria a ajudar a gente, né? Então, eu demorei ainda a passar por essa transição e entender que as redes sociais também me trariam outros meios de ganhar dinheiro, não só no AdSense, essas coisas assim. O AdSense, até hoje, é um dinheiro muito pequeno pra gente. Então, inclusive, ano passado foi um dinheiro quase inexistente, porque tanto a Malu quanto eu, os canais ficaram desabastecidos. E o que eu via como dinheiro nas redes sociais? A gente tinha uma vitrine muito grande. Sim. Porque o canal da Malu, a partir do momento que a gente criou, e foi muito doido isso, a gente criou ele tipo em abril ou maio, e eu tava pedindo transferência pelo exército pra ir embora do Rio de Janeiro, porque eu não aguentava mais o Rio com Copa do Mundo, com Olimpíada. Eu tava na brigada paraquedista, era uma loucura, assim, as coisas mudavam o tempo todo. E eu queria, sair, mudar de ambiente, porque a gente ia ter que voltar pro Rio um tempo depois pra fazer um curso, como capitão eu era obrigado a fazer no exército. E aí o meu plano era, saio do Rio, fico 2 anos fora, quando voltar, vou estar com 30, já vou ter juntado pelas minhas contas o 1 milhão, e a gente sai. Quando eu pedi transferência, foi em março, o resultado só sai em dezembro, de pra onde a gente ia. A Malu criou o canal em abril, em dezembro tinha 100 mil inscritos, e por mim a gente não iria mais embora, mas aí já era, já foi tinha muito saído. Rápido e não era nem questão de dinheiro, a visibilidade gigantesca, né? Eu tinha muitas visualizações, é legal dizer, né? Eu falava de alimentação saudável, como o Bruno diz, é difícil achar algum anunciante, então finanças hoje dá mais dinheiro no YouTube do que muito mais do que emagrecimento, porque é mais fácil você achar lá as casas de research no geral, eles pagam muito. Érico AdSense. Rocha, todas essas pessoas pagam coisas altíssimas pra aparecer lá na frente dos vídeos, enquanto o cara que produz alface não vai pagar, né? Então, eu tava em grande desvantagem, apesar de ter bastante visualização nos meus vídeos. Até